Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do dia 13/1 de 2021. Então, analisando bem, o que a gente via ontem, a gente tem claramente aqui, a formação desse sistema de alta pressão. Aparentemente ele hoje ganhou um pouco mais de força e ele está se mantendo aqui nessa região mais próximo à costa do país. Então, com isso, o que é que acontece? A gente começa a ter aqui uma espécie de alta pressão que deve impedir a entrada da frente em direção aqui à região equatorial. Com isso, toda essa região aqui que está em volta desse núcleo, ela deve apresentar um tempo mais seco, como mostra aqui na figura. Então, se eu pegar aqui desde São Paulo até aqui parte da região nordeste, a gente continua tendo esse padrão aqui com um tempo mais seco. E também, devido à atividade desse sistema de alta pressão, que agora ele está, já é o segundo dia que a gente vê esse sinal bem forte aí, e se ele persistir ao longo dos próximos 2 ou 3 dias, quer dizer que a chance de ocorrência desse fenômeno para essa data aí lá para o dia 20 tem uma chance alta de ocorrer. Então a gente vê também que acaba mantendo a zona de convergência intertropical, a ZCIT, aqui um pouco mais ao norte da posição que ela deveria estar hoje, que é aqui por volta da linha do Equador, e com isso acaba trazendo também um tempo mais seco aqui para o norte e do nordeste. Porém, aquele sistema de alta pressão de bloqueio que fica estabelecido aqui dentro do país, mais ou menos aqui na região central do país, ele não deve se estabelecer. Então, o que está atrapalhando hoje, o regime de chuvas, e está fazendo com que os modelos acabem superestimando realmente a chuva no país do que realmente está acontecendo, é esse sistema aqui de alta pressão que acaba impedindo o avanço dos sistemas frontais, e esses sistemas acabam organizando pouco a convecção, e consequentemente a chuva na maior parte do país. Não é que nós não tenhamos chuvas, nós devemos ter chuvas, porém abaixo do que é esperado normalmente para essa época do ano, como a gente está observando aí nos últimos 15 dias aproximadamente. Os modelos estão sempre prevendo uma chuva maior, mas na realização essa chuva está menor do que está sendo previsto, ok? Então a gente tem esse padrão aqui associado. Aquele sistema de alta pressão de bloqueio na metade do país, por enquanto, ainda não apareceu um sinal bem definido que ele vai perdurar bem. E o que a gente observa é que esse sistema de alta pressão aqui próximo mais à costa do país, ele acaba trazendo aí uma configuração de chuva, e uma manutenção de chuva na região sul. Então está mostrando a previsão esse padrão de troca de locacional. Antes ele estava mais um pouco aqui pegando a região sudeste, e agora trocou o locacional e a chuva está concentrada mais aqui na região centro-sul, pegando bem o Mato Grosso do Sul e os estados da região sul do país, ok? Um outro detalhe é essa curvatura aqui, que parece um ponto de interrogação ao contrário. Geralmente essa curvatura ela está associada a um sistema de baixa pressão em altos níveis, que a gente chama de vórtice ciclônico em altos níveis. Então, na borda desse sistema, se realmente ele se estabelecer e tiver essa configuração, provavelmente nós teremos aí uma chuva boa. Ele pega aqui desde o norte da Bahia, parte aqui norte da Bahia, Sergipe, passa aqui pela região do Sertão da Paraíba, de Pernambuco, caminha aqui pelo Ceará e chega aqui no Mato Grosso, chega aqui, aliás, no Maranhão, desculpa, e na região do Piauí. Então, esse tipo aqui de configuração é bem interessante. Então, de um lado você tem a formação de uma frente que junta com a umidade da Amazônia, mesmo que não tão intensa, você ainda traz aqui
chuva para a região do Mato Grosso, o sul do Pará, o sul do Amazonas, e também aqui ele acaba juntando nessa frente com esse vórtice de altos níveis, que é o famoso VECAM, e a gente tem aqui essa curvatura trazendo um pouco de umidade para partes aqui da região nordeste do país, né? Acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas quando a gente tem esse tipo de curvatura, esse tipo de configuração, provavelmente nós teremos chuvas boas. Então, isso aqui, como já está no horizonte do dia 20, então provavelmente essa chuva deve aparecer a partir do dia 21, já que o acumulado de chuva é acumulado com relação às horas anteriores, ok? Olhando bem agora o que o modelo GFS está mostrando, a gente vê claramente esse sistema de alta pressão aqui. E tem momentos que ele se aproxima da América do Sul, né? Fica aqui próximo à costa do Brasil. Tem momentos que ele se afasta. A gente viu aqui a entrada de uma frente, as frentes entram aqui, elas tentam caminhar em direção à região equatorial, mas esse sistema acaba afastando elas em direção à região da África. Aqui fica bem claro, ó, já já a gente vai ver que a frente aqui se forma, tá vendo? Ela tenta empurrar o sistema de alta pressão, mas ela não consegue, ela empurra um pouco e enfraquece. E acaba saindo aí, né, tendo uma componente mais leste do que uma componente norte. Então ela acaba indo em direção à África e deve passar ali, por exemplo, próximo à África do Sul. Então a gente tem esse sistema, que é o sistema que está atuando, que está impedindo aqui que você tenha grandes chuvas, por exemplo, a ponto de trazer uma mudança significativa nas vazões do sistema interligado nacional. E quando a gente olha a altura geopotencial, a gente vê que tem alguns núcleos de 588, 585, mas aquele núcleo bem intenso de 590, né? 590 a gente não vê. Então esse sistema de alta pressão ele acaba deixando um pouco de alta pressão aqui na região central do país. Você tem chuva, porém essas nuvens elas não conseguem se desenvolver tanto por causa desse sistema de alta pressão aí que está atuando um pouco sobre a região do país, né? A gente vê aqui claramente. Aqui já aparece um 591, 594 e é interessante que no final do horizonte esse sistema ele fica bem intenso e ele deve manter as chuvas realmente localizadas aqui na região centro-sul, pegando bem a região sul do país, a região do Mato Grosso do Sul de São Paulo. Agora, se esse sistema aqui que aparece, o 591, 594, que é bem intenso, ele tivesse localizado mais aqui na região central do país, então provavelmente todo o país ia apresentar um tempo seco bem definido e as chuvas no sul, dependendo da localização, você poderia ter uma chuva um pouco menor aí na região sul. Mas como ele está no oceano, ele ainda permite que as frentes entrem um pouco, ajude a organizar um pouco de chuva aqui na região central do país, mas nada tão significativo. E como resposta, né, à atuação desse sistema de alta pressão, a gente vê que as frentes avançam, mas elas não conseguem ir em direção à região nordeste. Então acaba que o próprio sistema mantendo as chuvas ainda um pouco aqui na região central e também aqui na região sul, né? Então você deve ter uma chuva bem distribuída na maior parte do país. Porém, essa chuva não deve ser tão significativa e os modelos provavelmente, dependendo da região, principalmente aqui a região mais próxima à costa leste do país, os modelos devem superestimar a chuva. Então, a chuva observada ao longo dos próximos dias deve ser menor do que a que os modelos estão projetando. E em compensação, ó, você tem esse sistema aqui atuando de alta pressão, você tem aqui toda a costa norte e a costa leste do nordeste, né, se mantendo com a atuação desse sistema de alta pressão bem seco. Ainda aparece aqui no começo do horizonte uma chuva, né, no oeste da Bahia, aqui ainda pegando um pouco Piauí e Maranhão, mas depois a gente vê que não, essa chuva ela cessa e tem uma chuva ou outra, mas algo bem localizado na região nordeste e algo que não deve mudar muito o cenário de seca que essa principalmente a costa norte, a costa leste e nordeste estão passando. Mas, por outro lado, né, é bom que esse sistema de alta pressão está atuando, que ele está ajudando na geração eólica. Então, o que a gente percebe que a gente está tendo aí um bom desempenho da geração eólica, principalmente aqui no oeste da Bahia e no norte do Nordeste, né, pegando aqui a região do Ceará e a região do Rio Grande do Norte. Mas o lado ruim da moeda
é que realmente a gente deve ter aí o tempo seco continuando pelo menos pelos próximos 15 dias na maior parte do Nordeste. Com relação, né, às temperaturas, o que a gente observa é que na média a gente deve ter aí temperaturas próximas à normal climatológica. Tem momentos que em algumas regiões fica mais quente e momentos que fica mais fria, mas na média para os próximos 15 dias, realmente as temperaturas devem ficar dentro da normal climatológica, né, o que realmente acontece nessa época do ano, e com isso não devemos ter aí muita interferência, por exemplo, na projeção de carga e no consumo de energia elétrica no país. Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, o que a gente observa claramente é uma manutenção desse estado de armazenamento de água até o dia 16. Algumas regiões apresentam leve aumento, outras regiões apresentam leve diminuição. É toda essa região aqui, né, que pega parte do Nordeste e parte aqui do Sudeste, deve continuar apresentando um tempo bem seco, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão que está atuando aqui na região do Atlântico Sul. Mas nesse quesito, né, de armazenamento de água no solo, devemos ter aí uma manutenção do estado que nós temos observado no dia de hoje, ok? Então, a região quadrados reservatórios deve aí apresentar chuvas significativas, principalmente as bacias do Grande Paranaíba, mas pode ser que essas chuvas significativas não dê tanto reflexo na vazão, porque você não está ainda com o solo muito saturado, para você ter um aumento das vazões instantaneamente, por exemplo. E a região sul ela deve apresentar aí um aumento das vazões, mas na verdade uma leve melhoria, né? Devido principalmente ao retorno das chuvas na região. E o destaque ainda continua sendo a região do Rio Madeira, que está apresentando chuvas expressivas, e a gente começa a notar aí um aumento gradativo das vazões ao longo dos próximos dias ou próximas semanas, ok? Então, observando agora o que os modelos do INET estão projetando, né? Tanto o modelo SMWF é o único que está divergindo um pouco dos outros dois. Ele concentra a chuva mais aqui na região centro-sul, na região do Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul do país. Ele mostra aqui que devemos ter ainda uma chuva é, fraca, né? Na verdade, né? Que é um acumulado de 25 milímetros mais ou menos, né? Esse acumulado em 10 dias, então seria aí 2,5. Claro que chove, não é que vai chover 2,5 milímetros todos os dias, mas que você vai ter aqui algum dia que vai dar uma chuva boa e os outros dias você vai ter aí chuvas razoáveis ou tempo seco. Então ele mostra aqui que tem, né, esse retorno das chuvas, mas meio que de forma tímida, principalmente aqui na costa leste do Nordeste. Ele mantém uma chuva mais localizada na região sul e uma chuva bem distribuída aqui no restante do país. Já o ETA, ele aparentemente ele mostra o que parece ser uma configuração de uma zona de convergência do Atlântico Sul, e ela está mais localizada, né, o maior montante mais significativo de chuvas aqui entre Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O restante do aqui, região Nordeste apresenta tempo bem seco. E já o modelo americano GEFS, ele tem um padrão mais semelhante que ao do modelo ETA, mostrando assim algo que parece ser uma zona de convergência do Atlântico Sul. Se fosse ainda a classificação antiga, provavelmente ele seria classificado como uma zona de convergência de umidade, a ZACOU, mas sendo que a gente deixou de utilizar essa terminologia e passou a utilizar apenas agora o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. Mas resumindo, o que a gente observa aqui claramente é que parece existir uma interligação de um canal de umidade ou um corredor de umidade, né, entre a região do sul da Amazônia e aqui a região sul do país. A Z-City ainda ela está continuando aqui nos três modelos com uma componente mais norte, né? Ela ainda não chegou na região equatorial. Essa época do ano era para estar mais próxima aqui da costa norte do Nordeste brasileiro e ajudar aqui na formação de chuvas para essa região. Mas aparentemente ela ainda está um pouco mais ao norte e isso deve continuar aí pelo menos para os próximos 10 a 15 dias. Ok? Em resumo, a gente deve continuar tendo uma chuva aí bem distribuída na maior parte do país, porém, né, devido à atuação do sistema de alta pressão, essa chuva parece estar sendo superestimada pelos modelos. Então,
Quando passar esses próximos 10 dias e nós fizermos um comparativo entre o observado e o previsto, provavelmente veremos que o observado ficou bem abaixo do que os modelos estavam prevendo. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.